Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nos dias de dificuldade, se apegue ao Senhor, pois aquele que prometeu é fiel. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo o mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. É muito fácil a gente dar glória a Deus quando tudo está bem. É muito fácil adorar o Senhor e falar de Deus dentro de uma igreja. Mas o convite que Deus nos faz é: e no meio da tempestade? E no meio da escuridão? E no vale das sombras da morte? Como que nós vamos passar por ele? E é da mesma forma, não importa o lugar que nós estamos, mas com quem nós estamos. O Espírito Santo, quando ele está dentro de nós, ele nos dá dons que sem ele nós não teríamos. Então as dificuldades, quando nós passamos com elas junto ao Senhor, elas são totalmente diferentes de quando nós passamos elas sozinho. Quando nós entramos na dificuldade sozinho, primeiro que nós temos uma dependência de pessoas. O que isso quer dizer? Que eu sempre vou esperar que alguém resolva um problema que é meu. E quando ninguém resolve esse problema, eu começo a culpar as pessoas, eu começo a problematizar e a me vitimizar. Você já conheceu alguém assim? Que você não fez nada porque você não quis se envolver nos problemas dessa pessoa. Então você se tornou a pior pessoa do mundo. E ela vai começar a dizer um monte de palavras querendo te atribuir culpa. Enquanto Jesus é aquele que vem para nos perdoar, o mal, o diabo, Satanás, é aquele que vem para colocar culpa. Ele vem para colocar defeito. Ele vem para querer criar caso. Conhece pessoas desse jeito? E é justamente assim. Essa batalha espiritual que nós vivemos, as brechas que cada um deixa aberta, o Espírito que está com Deus, ele vai vir se apossar dessa pessoa para trazer palavras de sabedoria, palavras de conforto, ações e atitudes de caridade, de amor. O que está com o mal, não. O mal a gente conhece muito bem quais são os princípios básicos daquilo que ele acredita. É roubar, matar e destruir. O roubar não necessariamente precisa ser algo físico. Ele pode vir roubar a sua felicidade, ele pode destruir os teus sonhos, ele pode matar a sua vontade de viver. E que sentido tem essa vida se nós não temos vontade? De que serve o alimento se nós não temos fome? De que adianta eu ter recursos se eu não tenho sonhos? Então assim, nada que nos move. O que nos move nessa vida são os nossos pensamentos. E nós pensamos e sentimos o Espírito que está perto de nós. Então tem um Espírito que me motiva a viver e tem um Espírito que me motiva a fazer nada. Muitas vezes é simplesmente a ficar falando. Mas a forma que nós enfrentamos esse dia da dificuldade, a forma que nós passamos pela provação e pela tribulação, diz muito sobre o relacionamento que nós temos com Deus. Lá em Provérbios 24, versículo 10 e 16, a palavra do Senhor diz assim: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Pois, ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. O que é vacilar? Hesitar? Duvidar? Pensar? Então o que Deus fala? Se você vacila, se você pensa no dia da dificuldade, se você não acredita, se você simplesmente começa a colocar defeito, se você perdeu a confiança, se você perdeu a fé, como será limitada a sua força? Percebe que tem momentos que a gente passa por provações na nossa vida, que a gente passa bem, passa íntegro, e as pessoas olham e falam: não sei de onde você tira tanta força. Não sei de onde você tira tanta determinação. Por quê? Porque está tudo contra e você continua ali otimista, continua ali louvando, continua adorando, continua com as palavras certas. Sabe, quem ouve da tua boca cria ânimo. E tem gente que não. Tem gente que no dia da dificuldade já começa a jogar a toalha. Ah, não vai dar mais certo, porque agora já não dá mais tempo, porque agora...
Ao invés de acreditar que o poder de Deus ele é infinito e soberano, não. Ele começa a ver que ele já está esgotado, ele já não aguenta mais. Você já ouviu alguém falando para você, eu não aguento mais? E é justamente aquele que vacila, aquele que perde a fé, aquele que duvida. A dúvida é um veneno, principalmente para a nossa fé e para o nosso coração. Porque é sempre aquilo, e se isso? E se ele não fizer? Não. Eu acho que não. É sempre palavras que não trazem certeza. É sempre palavras que deixam o acaso definir. Se eu defino o que Deus vai fazer, e eu creio nisso, e Deus fala na palavra, olha, se você pedir com fé, acreditando, você já recebeu. Você já recebeu. Agora, se eu peço para Deus, não sei, cara, não vai. Você sabe quem que vai te dar? Esse é o diabo. Por quê? Porque qualquer porcaria que te der pela fé que você tem, você vai aceitar. E você não consegue dar glória, não consegue fazer nada. E aqui tem a parte mais importante. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, não tem problema a gente cair, porque a promessa é levantar. Então, às vezes, eu vou passar por coisas que eu não gostaria de passar, só que uma certeza eu tenho, que ainda que eu esteja passando por aquilo, eu vou levantar, eu vou me recuperar. O chão não é meu fim. Nós não fomos feitos para ser pisados, esse é o ponto. Então, se a gente caiu, foi porque a gente vacilou, foi porque a gente perdeu a força, mas a questão toda é o seguinte, a partir do momento que eu colocar a minha fé no lugar certo, a minha crença no lugar certo, os meus pensamentos, a minha obediência, a minha oração, tirar aquela teimosia do meu coração, aceitar as coisas que aconteceram, pera lá, eu vou tornar a me erguer. Mas aí tem uma pessoa que ela vai continuar caída, os ímpios. Quem são os ímpios? São aqueles que não acreditam, são aqueles que não obedecem, são aqueles que não dão a glória merecida ao Senhor, são aqueles que não acreditam na salvação em Jesus Cristo. Esses são os ímpios. Esses, quando vier, eles vão continuar ali, arrastado pela calamidade, arrastado pela dificuldade. A prova vai vir e aquele vai ser um divisor de águas da vida. Eu sei que a única certeza que nós temos nessa vida é que todos nós vamos morrer um dia. Porém, quem acredita em Deus acredita na vida após a morte. Nós acreditamos num céu, num reino. E quem não acredita em nada? Uma pessoa morreu, acabou. Para a vida daquela pessoa acabou. A partir daquele dia, ela vai viver o luto pro resto da vida. Aconteceu, tinha riqueza, perdi tudo. Aquilo ali acabou a vida da pessoa. Essa é a diferença, a calamidade se torna a vida, a tribulação, depois daquele instante, eu perdi meu emprego, destruí meu casamento e não sei o que, aquilo acabou. Nós não, nós sabemos que as dificuldades virão, nós sabemos que nós poderemos cair, mas nós sabemos que nós vamos levantar, nós sabemos que nós vamos seguir em frente, nós sabemos que essa vida não é o fim, nós acreditamos na liberdade, nós acreditamos na eternidade, nós temos um Salvador. É diferente a forma que nós acreditamos em todas as coisas. Essa vida ela não nos limita, muito pelo contrário, esse corpo ele não nos aprisiona. Nós temos a essência de Deus dentro do nosso coração. E aí nós vamos lá em Salmo 18, versículo 25 e 26, que nós vamos entender um pouquinho mais sobre a fidelidade de Deus, o quanto Deus ele é fiel e a quem ele é fiel. Será que Deus é fiel e as promessas de Deus são para todas as pessoas? Ou são para aquelas que entregam a sua vida? Ou são para aquelas que acreditam, que têm fé? E esse é o ponto que nós temos que começar a nos distinguir. Mas eu não sinto que Deus nunca fez nenhuma promessa, que Deus falou, as promessas de Deus, eles se estendem a todos que ele considera como filho. Se você considera Deus pai, poxa, pensa no teu pai ou na tua mãe, quando ele te pede alguma coisa, quando ele falou, filho, por favor, você não faz? E esse é o relacionamento que nós temos que ter com Deus. Quando nós temos os mandamentos, quando nós sabemos o que é certo, o que Ele pede, o que nós devemos fazer, é essa relação de respeito. Quando a gente define a palavra temor ao Senhor, é justamente isso, respeito a Deus. Pensa que fosse seu pai ou sua mãe pedindo alguma coisa para você, que você tem respeito por eles. Lá nos Salmos diz assim, Tu, ó Senhor Deus, és fiel com que são fiéis a Ti, e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas és inimigo dos que são maus. Então aquela promessa de Deus e a fidelidade de Deus, né, a questão daquilo que ele prometeu nos dias de dificuldade, é justamente isso. Servem para aqueles que são fiéis a Deus.
Então sempre nós vamos ter essa divisão do bem e do mal, do fiel e do infiel, do justo e do injusto. E aí nós temos que nos fazer uma pergunta. Bom, se nós vamos ter uma dificuldade e uma tribulação e nós temos dois lados, com certeza que vão ter pessoas criando a tribulação, e esses são aqueles que são os inimigos de Deus, e vão ter aqueles que estão sofrendo as consequências da tribulação, mas esses são amigos de Deus. Só que, porém, olha a divergência dos dois lados. No fim, o diabo vai acabar destruindo, ela vai estar servindo algo que vai destruir a própria vida. O outro não. O outro, ele vai vir nos cuidar. E as promessas que ele tem, a fidelidade que ele tem, é um reflexo daquilo que nós temos com ele, do que nós somos com ele. Você é fiel a Deus? Deus é fiel a você. Você é correto com Deus? Você é correto com aqueles que são corretos? Eu sou correto. Você é puro? E o que é pureza? Primeiro estado de pureza é eu não ficar pensando mal dos outros, pensando mal de tudo. Eu não dar mais poder pro mal e pro bem. Se acontece algo que eu não posso prever, você acredita que vai dar certo ou que vai dar errado? Quando eu olho alguma atitude que ela pode ser como não pode, você interpreta ela como boa ou como ruim? Poderíamos definir como pessimista e o otimista? Essa é a questão. O que irrita o pessimista é que o otimista acredita em coisas que ele gostaria de acreditar, mas ele não consegue. Eu já vi pessoas relatando, olha, eu gostaria de ter a fé que você tem, eu gostaria, mas eu não consigo. Por quê? Porque é uma pessoa questionadora. E você acha que essa pessoa não sofre? Como que você consola o luto de uma pessoa que não acredita em nada? Como é que você fala para uma pessoa, olha, a pessoa partiu, mas nós vamos ter um céu, nós temos algo, vamos buscar Jesus, né? Nós temos salvação. Como que você consola? Vai virar um verme. Legal, hein? Parabéns, hein? Já era, perdeu. Perdeu, mané. E aí? Não é nisso que nós acreditamos. Não é nessa insensibilidade. E eu vou falar para vocês, eu já fui um desses. Você sabe qual é o preço que a gente paga por ser assim? É preço de vida. É viver em tristeza, é viver em desilusão, é não saber o valor das coisas que tem, é não saber o valor das pessoas que tem, da família, dos amigos e de tudo. É viver de cama em cama, de quarto em quarto, de relação em relação, sempre passando e tentando extrair o que der para extrair. E se a pessoa não conseguir te servir, você chuta ela. Não é esses relacionamentos de hoje em dia? Sem Deus, nós somos as piores pessoas do mundo. Não precisava nem existir diabo, é só você não ter Deus. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, não tem coisa pior. Não tem coisa pior que pessoa invejosa, não tem coisa pior que pessoa descrente. Você tá ali falando de Deus, testemunhando, a pessoa tá ali, toda hora jogando ao contrário. Isso daí é triste demais. E aí, às vezes nós achamos que Deus ele tá fora de tempo, fora de contexto, que Deus não tá fazendo as coisas do jeito que a gente quer, mas nós esquecemos que Deus ele é perfeito. E que dentro dos planos de Deus, a gente tem que entender que aquilo só poderia ser feito por Ele, que aquela glória só poderia ser dada a Ele, que as pessoas que estavam envolvidas estavam cheias do Espírito Santo. Se a gente ir lá em Salmos 18, versículo 30, a palavra do Senhor ela diz assim: Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. Primeira coisa, acalma o teu coração. Deus é perfeito e cumpre tudo o que promete. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência enquanto crianças, que às vezes a gente chora e quer demais todas as coisas e você vai lá e pede, nossa, eu gostaria de ganhar tal coisa. Eu falo, não, vou comprar para você. E aquilo que vou comprar, e chegava um dia e não vinha, aquela promessa não se cumpria, outra vez não vinha, e a gente sofria, né, querendo alguma coisa ou esperando alguma coisa que alguém prometeu, e aquilo fica... A diferença é que Deus, quando Ele diz sim, é sim, e quando Ele diz não, é não. É diferente de quando a gente tem um pai ou uma mãe, você vai na mãe e fica lá, mãe não, então vou no pai, o pai deu show. Deus não, se é sim, se é não. Essa ideia de inconstância, de mudar, porque muitas vezes nós queremos coisas que nós não estamos preparados ou não suportaríamos ou iríamos nos corromper. Então não adianta a gente receber aquilo que a gente quer se a gente não tem a sabedoria para administrar.
Se a gente olha na palavra de Deus, tem as parábolas, né, do administrador, que ele vai lá e dá 10 moedas, dá uma moeda para cada pessoa, e cada um vai investir esse dinheiro de uma forma. Um vai lá e devolve 10 moedas, o outro vai lá e devolve 5, e o outro devolve exatamente a mesma moeda. Então Deus, quando Ele coloca as coisas no nosso recurso, Ele quer ver o que nós vamos devolver para Ele com a graça que Ele já nos deu. Se eu tenho medo de falhar, se eu escondo aquela moeda e no fim eu devolvo exatamente o que Deus me deu, nada mais nem a menos, tem alguma coisa errada. Então Deus ele fala, ó, se você é fiel no pouco, eu vou te acrescentar mais. E a quem muito é dado, muito mais será dado. E a quem pouco é dado, até o pouco que tem será tirado. E essa é a questão. Aquilo que Deus ele nos dá, Ele quer ver frutificar. Então, às vezes, Deus te deu um chamado, Deus te deu um recurso, Deus te deu uma família, Deus te deu uma pessoa. Cara, Deus te deu oportunidades de demonstrar que a sua fé e a sua ousadia e a sabedoria que Ele nos deu, ela é válida para que nós possamos fazer o que aqueles sem Ele não conseguem, aqueles que não confiam. E Ele é o nosso escudo, com certeza. Porque, ainda que o mundo inteiro caia ao meu redor, eu estou lá tranquilo. Porque eu sei que se eu cair, Deus vai me levantar. Eu sei que o tempo de Deus é perfeito. Eu sei que tudo que Ele promete, Ele cumpre. Eu sei que eu não preciso ficar olhando notícia, nem o que as pessoas acham, nem o que os outros pensam. Eu sei que as coisas podem acontecer no tempo que tiver que acontecer. Eu sei que aqueles que acreditaram que Jesus tinha morrido na cruz não viram, depois viram a ressurreição acontecendo. Então assim, eu sei que Deus faz, o jeito que Ele faz, para mim pouco importa. A Bíblia está repleto de maravilhas, muitas delas sobrenaturais. O que tem a ver das 7 voltas em torno de uma cidade, tocando 7 trombetas para uma muralha cair? Eu não sei. Eu sei que quem obedeceu e fez isso, a muralha caiu. E esse é o ponto em questão. Deus ele quer muito mais a nossa obediência que o nosso sacrifício. Tem gente que acha que servir, que querer algo de Deus é oferecer o que se come. Eu tomo muito refrigerante, então Deus, eu não vou tomar refrigerante porque agora você vai ver minha fé. Mas o que tem a ver isso para Jesus? O que isso tem a ver com amor? Qual é o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tá. Então você quer que eu ame, é? Mas e se eu oferecer a comida, o refrigerante, a intenção? Não sei. Para mim, né, Deus ele deixa muito bem claro que o reino de Deus não é nem comida nem bebida, é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Então assim, ao invés de você oferecer para Deus comida, oferece obediência. Ao invés de você oferecer para Deus o chocolate, o doce, seja lá o que for, oferece para Deus que você vai ler a palavra, que você vai cumprir aquelas coisas que você vai perdoar, que você vai amar. É isso que Deus quer que nós façamos. Não é a nossa vida para a nossa vida, mas é amar o próximo. É exatamente isso. E é isso que nós devemos fazer. Principalmente nos dias de dificuldade, quando elas passarem, nós devemos continuar apegado ao Senhor. A oração ela não é uma coisa dos momentos difíceis, ela é uma coisa de todo dia. A intimidade com Deus, a conversa com Deus, o louvor, a atitude de oração, a leitura da palavra é uma coisa de todos os dias. Nós estamos chegando no final de ano. Nós devemos continuar e permanecer no dia 1º, no dia 31 e lembrar de Deus a todo instante. Não existe um tempo que eu tiro da mão de Deus e volto. Fica aqui um pouquinho que agora o papai vai brincar, vai sair e aí eu volto buscar o Senhor. Não, nós estamos junto com Ele o tempo inteiro. E sempre acreditando nas promessas de Deus. Sempre acreditando que nós temos um Pai, que Ele é justo. E que nós somos filhos e queremos ser justos e queremos aprender e queremos nos moldar e cada vez ser mais parecido com Ele. E essa é a perfeição da Bíblia. Nós podemos chegar e chegaremos sempre pecadores, mas deixaremos de ser todas as vezes que o Senhor estiver conosco, Ele nos purifica. Ele nos livra de nós mesmos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Essa dificuldade ela vai passar, essa tribulação ela vai passar, ainda que você tiver caído, Deus vai te erguer. Continua confiando, continua acreditando, tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus prometeu acontece, e eu creio nas promessas de Deus e que isso se estenda sobre a tua vida. Que Jesus possa te livrar de tudo aquilo que não venha dele. Em nome de Jesus, tudo que não vem dele saia da sua vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe a nossa nação, pois o que nós cremos e o que nós acreditamos. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.